Fala meus amigos, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, o primeiro dessa sexta-feira, falando sobre o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Vamos falar aqui principalmente sobre reforços, duas situações que se destacam aí no dia de hoje. A primeira, o goleiro uruguaio que foi oferecido e o empresário ali confirma que só depende mesmo do Vasco. Se o Vasco quiser, ele será goleiro do Vasco da Gama. E vamos falar também sobre a negociação envolvendo Benítez no São Paulo, porque estão especulando aí um meia do São Paulo envolvido nessa negociação. Vamos conversar sobre isso, falar um pouquinho do jogo de ontem também. Tudo isso depois da vinheta. Antes da vinheta rodar, você deixa aquele likezinho maroto para fortalecer o vídeo aí, é muito importante o seu like, para o vídeo ser indicado aí para mais vascaínos. E se inscreva aqui no canal, caso seja a sua primeira vez aqui. Estamos aí pertinho de bater os 135 mil vascaínos, a sua inscrição é muito importante. Tamo junto, rodou a vinheta. Então bora lá, vamos começar a falar sobre Vasco da Gama aqui sem enrolação. Vamos começar falando da partida de ontem, né? O Vasco se classificou contra a Caldense, mas passou um sufoco que, minha Nossa Senhora, deixou o torcedor que já estava desconfiado ainda mais desconfiado, né? O Vasco enfrentou um time ontem que disputa a Série D, a quarta divisão do Campeonato Brasileiro, que não conseguiu vencer, assim como também não conseguiu vencer no Campeonato Carioca ainda. Então o Vasco ainda não venceu nessa temporada de 2021. O sinal de alerta tem que estar ligadíssimo, né? Porque uma classificação na Bacia das Almas, né, ali passando sufoco nos minutos finais contra a Caldense, realmente é muito preocupante. Poderia ter sido pior. Poderia ter acontecido ali uma tragédia, um gol ali numa bola bandida e a Caldense vira o jogo e o Vasco eliminado da Copa do Brasil na primeira fase. Que bom que isso não aconteceu, que bom que o Vasco conseguiu a classificação. Gol de Marquinhos Gabriel, né, reforço, Zeca também jogou bem, enfim. Mas a gente ainda precisa de um time. O time é muito fraco. O time é muito fraco, é um time que nem para a Série B consegue ser competitivo. Então, trazer aí pelo menos 6, 7 reforços que cheguem para ser titulares, porque a situação é bastante preocupante. O time é muito fraco, é um time muito jovem também, né? É cheio de garotos, não dá para jogar uma Série B também praticamente com o time da base, né? Então o torcedor espera reforços, porque do jeito que tá, meu amigo, a coisa tá muito feia. E uma das posições carentes que o Vasco precisa se reforçar é o gol. Tem o Lucão, que está aí buscando se firmar, né, na posição, mas em alguns momentos ele ainda não parece pronto, né, para assumir essa bronca de ser titular do Vasco. Ontem deu ali alguns sustos no torcedor. É um goleiro jovem que tem muito potencial, goleiro que passou aí em seleções de base, tem realmente capacidade de no futuro se tornar um grande goleiro e goleiro titular do Vasco da Gama, mas neste momento, hoje, parece que ainda não está pronto, né? Que o Vasco precisa realmente de um goleiro para ser titular e o Lucão ir amadurecendo ainda mais para no futuro ser o titular do Vasco. E desde a saída do Fernando Miguel, o Vasco está aí no mercado em busca de goleiros, né? E diariamente também alguns nomes são oferecidos ao Vasco da Gama. Um desses nomes é o do goleiro uruguaio Gonzalo Falcón. Ele é jogador do Boston River, do Uruguai. A informação inicial foi divulgada pelo site torcedores.com ontem, na quinta-feira, e foi confirmado nessa sexta-feira pelo próprio empresário do jogador, o Luiz Nunes, da LN Sports. Ele confirmou que ofereceu Gonzalo Falcón ao Vasco e que, enfim, a negociação ainda não começou de fato, porque o Vasco ainda analisa, né, o nome, mas ele já chegou a conversar algumas vezes com o Alexandre Pássaro, diretor executivo do Vasco da Gama, e segundo ele, o Vasco avalia a contratação do goleiro uruguaio. Tem até aqui uma aspas, né, que o empresário Luiz Nunes, empresário do goleiro uruguaio, explica mais ou menos como está a situação, e eu vou ler aqui para vocês. O jogador foi oferecido ao Vasco e nesse momento estamos esperando uma resposta da diretoria.
o Gonzalo tem tudo para defender o Vasco nessa temporada. Ele tem interesse em se transferir para o futebol brasileiro. Hoje só depende do clube para que uma oferta seja formalizada. E ainda nessa reportagem do Torcedores.com, o Luiz Nunes, como eu disse, informou ali que já conversou 5 ou 6 vezes com o Alexandre Pássaro sobre o Gonzalo Falcão, goleiro uruguaio, e ele considera que as chances do goleiro assinar e defender o Vasco nessa temporada são boas, né? Explicou inclusive a situação do Boston River, né, que também deseja enxugar a folha salarial, mas assim, a folha salarial no Uruguai é bem menor do que no Brasil, mesmo o Vasco também querendo reduzir a folha, uma folha salarial do Vasco é infinitamente superior ao do futebol uruguaio, que vive um momento, né, uma crise muito complicada lá. Os jogadores no futebol uruguai ganham bem menos do que no Brasil. Mas enfim, vamos aguardar aí o desfecho dessa negociação, né, se realmente vai avançar, e talvez o Vasco possa ter novamente um goleiro uruguaio no gol. Tivemos o Martin Silva, né, por algumas temporadas. Talvez o último grande goleiro do Vasco tenha sido realmente o Martin Silva. Um goleiro que caiu no gosto do torcedor, né, muito querido pelo torcedor, tem um respeito da torcida, de todo mundo. Tem até foto do Martin Silva no painel de São Januário ao lado de outros ídolos, né? Se o Gonzalo Falcão realmente assinar com o Vasco, tomara que ele tenha o mesmo sucesso do Martin Silva. Mas quem é Gonzalo Falcão? Quem é esse goleiro que está sendo oferecido e pode assinar com o Vasco da Gama? Ele nasceu no Uruguai, evidentemente, né? Montevidéu é uruguaio, tem 24 anos e foi revelado pelo Juventude do Uruguai em 2015. 2 anos depois, ele foi eleito o melhor goleiro jovem do campeonato uruguaio. Em 2018, ele foi contratado pelo Boston River e disputou lá 102 partidas com o clube uruguaio. Recentemente, ele foi sondado aí pelo Racing da Argentina e também pelo Libertad do Paraguai, que é inclusive o clube que atualmente o Martin Silva é goleiro. Então é isso, né? Tá explicado aqui a situação do goleiro do Boston River, o goleiro Gonzalo Falcão, uruguaio, que está aí querendo, né, jogar no Vasco. Foi oferecido, o Vasco estuda a negociação, mas o empresário do jogador está confiante em um desfecho positivo aí na contratação desse arqueiro de 24 anos. Vamos aguardar o desfecho. E para encerrar o vídeo, vamos falar aqui de Everton Felipe, jogador do São Paulo, que foi dito ali, né, na ESPN, informação do Eduardo Afonso, da ESPN, de que o Everton Felipe poderia entrar na negociação ali do Martim Benítez. Né? O Martim Benítez, inclusive, já até treinou lá no São Paulo, mas o Vasco ainda não conseguiu trazer um jogador do São Paulo para cá. E esse jogador poderia ser o Everton Felipe, um meia e também ponta direita, né, de 23 anos, mas que, enfim, é um nome que eu acho que não agrada muito não, né? As passagens aí do Everton Felipe pelo Sport foram marcadas aí mais por problemas de lesão, né? Acho que, enfim, acho que essa negociação do Everton Felipe não vai para frente não. Vamos ver se o Vasco vai conseguir trazer alguém lá do São Paulo, né? O que vai acontecer. Tá difícil, hein? Tá difícil aí fechar essa negociação com o tricolor paulista. E eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa aí o like, que é muito importante. Comente aí, dê a sua opinião, envie nos seus grupos de WhatsApp para todos os vascaínos. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, saudações vascaínas. Fui!